Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada daquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal a crescer, desenvolver, também ajuda bastante aí nossos colegas concurseiros poderem ter acesso às videoaulas, auxiliar nos seus estudos, tá bom? As inscrições, as curtidas ajudam muito e não custa nada, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós vamos agora para a nossa primeira aula aí sobre uma nova temática. Só fazer um esclarecimento, eu falei que eu ia fazer a 12ª aula sobre a LDB e ela fala sobre as disposições transitórias. Só que, pessoal, essas disposições transitórias, elas tiveram meio que uma validade, um término agora em 2020. Porque elas falavam sobre a questão do Plano Nacional de Educação, com duração de 10 anos, que começou em 2010 e acabava agora em 2020. Então eu comecei a ver ali que tem muita lei ali que está ultrapassada, que já perdeu sua validade, então não vai fazer muito sentido. Não acredito que isso deva cair nas provas dos concursos, tá? Então não tem por que a gente ficar se atendo aí a uma temática meio que morta já, tá bom? Por isso que eu não vou fazer essa 12ª aula sobre as disposições transitórias, tá bom? Então vamos partir aí para uma temática nova. Hoje, não sei, a iluminação talvez não esteja tão boa, né, pessoal? Pessoal, domingo aí, são 6:30 da tarde. Então o pessoal tá lá embaixo assistindo um filme, e aí eu vim pro quarto aqui para fazer as videoaulas. Então, de repente, eu pedir para vocês aí, reparem, mas afinal de contas a gente não tá aqui por causa de cenário, da cabelo do professor, né? Estamos aqui para estudar. Então vamos lá. Essa temática que a gente vai começar agora, pessoal, tem um título gigantesco, mas eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá. Diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA, idade mínima e certificação nos exames da EJA e educação em jovens e adultos desenvolvida por meio da educação à distância. Então esse tema aqui, pessoal, ele fala sobre diretrizes operacionais para o curso da EJA, que é a educação de jovens e adultos. Aí vai falar sobre a duração mínima dos cursos, a duração dos cursos, a idade mínima para ingressar, a idade mínima para se formar também, e falar aí sobre um pouco da educação de jovens e adultos à distância, tá bom? Então, esse tema gigantesco aqui fala basicamente disso. É uma resolução, pessoal, de 15 de junho de 2010, tá? Então tem algumas coisas aqui que talvez estejam até meio desatualizadas aí, mas vamos lá, a gente vê aqui o que a gente consegue fazer de melhor, certo? Pessoal, vamos lá. O presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação resolve. Artigo 1º. Esta resolução institui diretrizes operacionais a serem obrigatoriamente observadas pelos sistemas de ensino na oferta e na estrutura dos cursos e exames de ensino fundamental e ensino médio que se desenvolvem em instituições próprias integrantes do sistema de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. Então essa resolução, pessoal, ela fala sobre diretrizes operacionais cujas diretrizes são obrigatoriamente observadas pelo sistema de ensino, e elas se dispõem exclusivamente, elas se destinam, pessoal, exclusivamente às escolas públicas, seja federal, municipal, estadual ou do Distrito Federal, tá bom? Então, exclusivamente aí para a escola pública. Pessoal, só falar uma coisa para vocês, já venho falando nos últimos vídeos que eu mudei agora, estou trabalhando aqui com a câmera do celular, que é um pouco melhor, e muitas vezes eu esqueço, né? Eu olho aqui para a tela. Se eu olho para a tela, meu olho fica torto, né? Então eu tenho que olhar para a câmera. Então vocês desculpem se às vezes vocês me veem olhando de lado, é que às vezes eu esqueço, eu olho para a tela, tá bom? Artigo 2º. Para melhor desenvolvimento da EJA, cabe a institucionalização de um sistema educacional público de educação básica de jovens e adultos, como política pública de Estado e não apenas de governo, assumindo a gestão democrática, contemplando a diversidade de sujeitos aprendizes, proporcionando a conjugação de políticas públicas setoriais e fortalecendo sua vocação como instrumento para a educação ao longo da vida. Pessoal, esse artigo 2º, ele fala assim, para você desenvolver melhor a EJA, para trabalhar melhor com ela, é necessário aí, pessoal, a criação aí de um sistema educacional público próprio para a EJA, né, que considere a diversidade dos sujeitos, que entenda as suas necessidades. Eu fiz aí algumas aulas sobre a EJA, e eu vou deixar o link na descrição, porque se eu ficar desmiuçando muito aqui, a gente acaba perdendo o foco dessa aula, mas é muito importante vocês assistirem essa aula sobre EJA, uma aula muito gostosa e de extrema importância, porque vai mostrar, pessoal, que é um mundo à parte, que é uma realidade completamente diferente. Você não pode trabalhar com a EJA como você trabalha com fundamental e médio normal, tá? Aquele curso regular. A EJA, ela tem um universo completamente diferenciado e ele precisa ser considerado, tá? A realidade dos educandos, tudo. Então é uma aula muito bacana que é de extrema importância aí vocês assistirem, tá bom? Então eu vou deixar o link na descrição aí.
O artigo 3º, pessoal, é um artigo tão técnico aqui que eu tô lendo, e aí fala muito assim, sobre a lei fulana de tal, de acordo com a lei fulana de tal, de acordo com o decreto fulano de tal. Então eu vou só explicar para vocês, tá? Aqui tá falando sobre a presente resolução, que mantém os princípios e objetivos das diretrizes formuladas aí, no parecer de 2000 do Conselho Nacional de Educação. E isso fala, pessoal, sobre a diretrizes curriculares especiais para a EJA, próprias para a EJA, tá? Principalmente porque, como eu falei aí, que é um público que realmente tem uma realidade diferenciada, então eles têm umas diretrizes curriculares nacionais diferenciadas, tá? E aí, inclusive, aqui a substituição, na época, né, do termo supletivo para EJA, que é um pouco mais velho, lembra do supletivo. Aí mudou para EJA, que é a educação de jovens e adultos, tá? E aqui também falando sobre as novas as novas idades mínimas aí para inserir, que antigamente era só 18 anos, mas aí o que aconteceu? O pessoal ia entrar, por exemplo, no fundamental para fazer o curso supletivo, acabava entrando muito velho, ia terminar, ia atrasar demais, então hoje eles diminuíram. O fundamental, ele pode estar entrando aí com 15 anos, né, o fundamental 2, e o ensino médio pode estar entrando a partir de 18 anos, tá bom? Então tá falando aqui sobre as novidades a mudança nas idades mínimas e falando aí sobre dispostos exclusivos para a EJA. É que se eu ficar lendo aqui, pessoal, é tanta lei, decretos, que aí vocês não vão entender nada, tá? Então eu preferi ler em silêncio aqui e dar uma explicada mais ou menos aí para ficar mais fácil e não ficar tão cansativo, tá bom? Eu ando fazendo umas edições aqui, pessoal, vocês estão vendo uns cortezinhos no vídeo aí, mas é que realmente é uma temática bem chata e para não ficar me perdendo aqui, eu prefiro dar uma pausada no vídeo, dar uma lida antes aqui para facilitar para vocês, tá bom? Artigo 4º. Quanto à duração dos cursos presenciais da EJA, mantém-se a formulação do parecer do Conselho Nacional de Educação de 2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular. Se você vai organizar por ciclo, por semestre, por ano, por trimestre, não importa, o que importa é que tem que ser cumpridas essas horas. Só que aqui, pessoal, o inciso 1º, ele fala dos anos iniciais do ensino fundamental, que a duração fica a critério dos sistemas de ensino. Na verdade, hoje, pessoal, nem tem mais a EJA para os primeiros anos do ensino fundamental. Hoje a EJA vai trabalhar só com os anos finais aí, né? Não tem os anos iniciais aí do ensino fundamental, essa necessidade, né? Então acaba não tendo isso aqui fica a critério, porque não tem. Hoje a EJA vai trabalhar com 5º a 9º ano, pelo menos na rede municipal aqui que eu trabalho, vai trabalhar com 5º a 9º ano. Não sei nem se ainda tem a EJA para o fundamental de 1º a 5º ano, mas acho que não, tá? Mesmo se tiver aí, pessoal, tá escrito aqui que a duração fica a critério. Agora, do 5º ao 9º ano, que é a segunda fase aí do ensino fundamental, tem que ter uma carga horária mínima de 1.600 horas, tá bom? E para o ensino médio, uma duração mínima de 1.200. Mesmo até, pessoal, porque o ensino médio tem 3 anos só, e aí vai cair para 1 ano e meio, né? Então, por isso que o fundamental 2 vai ser 1.600, o médio vai ser 1.200 horas a carga mínima, tá? Parágrafo único. Para a educação profissional técnica de nível médio, pessoal, aqui também é bem chatinho, eu vou explicar direto, tá? O parágrafo único, pessoal, fala sobre o seguinte: para os cursos as escolas que têm aí um curso técnico articulado com o ensino médio, ou seja, faz o ensino médio juntamente com com o curso técnico, pessoal, as matérias obrigatórias ali do currículo, como português, matemática, história, essas coisas assim, elas têm que ter um mínimo de 1.200 horas, tá? E aí depois você vai acrescentar as demais horas para as habilitações profissionais aí desse curso técnico. Então você fala assim, mas caramba, o curso técnico como que fala? Ele vai ter mais horas? Ele tem que ter mais horas, tá, pessoal? Aqui no caso não tá falando da EJA, tá falando do curso normal. Então 1.200 horas tem que ser destinada à matéria regular, e aí as demais horas vai ser colocada aí para atender essa habilitação profissional do curso técnico, tá bom? Artigo 5º. Obedecidos os dispostos no artigo 4º, incisos 1 e 2, e a regra da prioridade para o atendimento de escolarização obrigatória, será considerada a idade mínima para os cursos de EJA para a realização de exames e conclusão de EJA no ensino fundamental a de 15 anos completos. Tá, aqui só está repetindo aquilo que eu falei. Vou até falar o parágrafo único aqui antes de explicar. Para que haja oferta variada para o pleno atendimento dos adolescentes, jovens e adultos situados na faixa dos 15 anos ou mais, com defasagem de idade série, tanto sequencialmente no ensino regular quanto na educação da EJA, assim como nos cursos destinados à formação profissional, nos termos do parágrafo 3º do artigo 37, torna-se necessário. Aí tem 3 incisos aqui. Bom, primeiramente, deixa eu só explicar, pessoal. Então aqui está falando que para
tá só repetindo, né? Que para você entrar no Fundamental 2, você tem que ter no mínimo 15 anos ou mais, com defasagem de tempo de escola ou defasagem de idade, tá? Não pode estar entrando aí em idade que você poderia estar cursando normalmente curso regular, tá bom? Torna-se necessário, né, pessoal, para estar atendendo esse pessoal, os incisos aqui. Primeiro, fazer a chamada ampliada de estudantes para o ensino fundamental em todas as modalidades, tal como se faz a chamada de pessoas de faixa etária obrigatória do ensino, certo? O inciso 2, pessoal, fala assim, incentivar e apoiar as redes e sistemas de ensino a estabelecerem de forma colaborativa política própria para o atendimento dos estudantes adolescentes de 15 a 17 anos, garantindo a utilização de mecanismos específicos para esse tipo de alunado, que considerem suas potencialidades, necessidades, expectativas em relação à vida, às culturas juvenis e ao mundo do trabalho, tal como prevê o artigo 37 da Lei de 9.394 de 96, inclusive com programas de aceleração de aprendizagem quando necessário, tá? Então esse inciso 2 está falando aqui sobre incentivar e apoiar as redes de sistema de ensino a estabelecer aí de forma colaborativa uma política própria para o atendimento aí desses estudantes aí de 15 a 17 anos na EJA, né, pessoal? Para dar uma acelerada, para dar uma auxiliada neles aí para que eles possam estar concluindo e fazendo também o ensino médio, tá bom? E o inciso 3º, incentivar a oferta de EJA nos períodos escolares, diurno e noturno, com avaliação em processo. Então, pessoal, incentivar a oferta da EJA, ou seja, procurar colocar dentro da medida do possível, se a escola tiver condições de atender, a EJA tanto no período diurno quanto noturno, para estar atendendo aí as necessidades do educando de acordo com seus horários. Muitas vezes tem um educando que trabalha à noite, ele pode estar fazendo a EJA à tarde também, aí ou de manhã. Certo? Observado o disposto no artigo 4º, inciso 7, da Lei 9.394 de 96, a idade mínima para matrícula em cursos da EJA do ensino médio, inscrição e realização de exames de conclusão de EJA do ensino médio é de 18 anos completos. Parágrafo único, o direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para o da prestação de exame supletivo. Então assim, pessoal, aqui, como eu falei lá dos 15 anos para o ensino fundamental, a EJA, para você trabalhar o ensino médio na EJA, para se matricular, você tem que ter no mínimo 18 anos. Ah, mas eu estou emancipado desde os 14 anos pelo meu pai e pela minha mãe. Tá bom, você está emancipado aí para responder pelos seus atos, mas para a EJA você não vai, gostosão lá, fazer a EJA e se formar com 16 anos e entrar na faculdade com 16 anos, tá? Então não, isso não vai acontecer, tá? Você vai fazer a EJA, a partir do momento que você tiver 18 anos, você pode fazer a EJA para completar seus estudos, tá? Caso contrário, você vai realizar aí a atividade normal, tá? A modalidade regular, tá bom? Vocês não, né? Que vocês são concurseiros, no caso o aluno aí que não tem. Artigo 7º. Em consonância com o título 4 da Lei 9.394, que estabelece a forma de organização da educação nacional, a certificação decorrente dos exames da EJA deve ser competência dos sistemas de ensino, tá? Então, pessoal, quando você tem aí um curso de EJA na sua rede pública, no seu sistema de ensino, seja federal, municipal, distrital, estadual, o sistema de ensino é quem vai elaborar aí os exames para o pessoal da EJA para a certificação deles, tá? Parágrafo 1º, para melhor cumprimento dessa competência, os sistemas podem solicitar, sempre que necessário, apoio técnico e financeiro do INEP, tá? O INEP é o Instituto Nacional de Educações Pedagógicas, tá? Do Ministério da Educação. Para a melhoria dos seus exames para a certificação da EJA. Então, assim, para que se possa elaborar aí os exames para a formação do pessoal da EJA, quando o sistema de ensino achar que é pertinente, que ele precisa de uma ajuda, de uma forcinha, ele pode solicitar aí um apoio técnico e financeiro também do INEP, tá? Para fazer a certificação desse pessoal. Parágrafo 2º, cabe à União como coordenadora do Sistema Nacional de Educação. Inciso 1º, né? Cabe à União, como coordenadora do Sistema Nacional de Educação, inciso 1º, a possibilidade de realização de exame federal como exercício, ainda que residual, dos estudantes do Sistema Federal. Então, assim, cabe à União aí, coordenando aí o Sistema Nacional de Educação, cabe a ela a possibilidade de realizar um exame federal como exercício, né, para os estudantes aí do Sistema Federal. 2. A competência para fazer e aplicar exame em outros estados nacionais, podendo delegar esta competência a alguma unidade da federação. Terceiro, a possibilidade de realizar exame
intragovernamental para certificação nacional em parceria com um ou mais sistemas sob a formação de adesão e como consequência do regime de colaboração, devendo nesse caso garantir a exigência de uma base nacional comum. E o quarto, garantir como função supletiva a dimensão ética da certificação, que deve obedecer os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade. E o quinto, oferecer apoio técnico e financeiro aos estados ainda como função supletiva para oferta de exames de EJA. Nossa, ainda tem o sexto aqui, pessoal. Realizar a avaliação das aprendizagens dos exames da educação de jovens e adultos, integrada às avaliações já existentes para o ensino fundamental e ensino médio, capaz de oferecer dados e informações para subsidiar o estabelecimento de políticas públicas nacionais compatíveis com a realidade, sem o objetivo de certificar o desempenho dos estudantes. Então, pessoal, todos esses incisos aqui, eles são incumbências da União como coordenadora do Sistema Nacional de Educação, que é o quê, pessoal? Cuidar, zelar pelo ensino supletivo, seja da União, seja do Estado, seja do município, auxiliar os estados e municípios na aplicação dos exames, na formulação deles também, tá? Assim que for... quando for solicitado, tá bom? Então tudo isso é incumbência da União. Eu não me apeguei muito a ficar me explicando tudo, pessoal, porque é coisa muito técnica, coisa que aqui nem vai cair no nosso concurso comum aqui para professor da rede regular, tá bom? Por isso que eu não fiquei me apegando aí a esses temas, porque senão a gente fica preocupado com esse tipo de coisa e coisas mais importantes que requerem a nossa atenção, a gente acaba deixando passar. Parágrafo 3º. Toda certificação decorrente dessas competências possui validade nacional, garantindo padrão de qualidade. Tá? Então, todas essas competências aqui, elas têm uma validade nacional, tá? Em todo o âmbito nacional aí do nosso país, certo? Pessoal, o artigo 8º, ele fala sobre o poder público, ele tem que inserir a EJA no Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica e ampliar a sua ação para além das avaliações que visam identificar desempenhos cognitivos e fluxo escolar, incluindo também a avaliação de outros indicadores institucionais das redes públicas e privadas que possibilitam a universalização e a qualidade do processo educativo, tais como parâmetros de infraestrutura, gestão, formação e valorização dos profissionais da educação, financiamento, jornada escolar e organização pedagógica. Então, aqui está falando que o poder público ele tem que inserir a EJA no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e garantir para os profissionais da EJA também a mesma formação, a mesma valorização, a mesma infraestrutura, gestão, tudo que tem na educação convencional, a EJA precisa ter a mesma igualdade, tá? Então, esse artigo 8º fala sobre isso. Artigo 9º. Os cursos de EJA desenvolvidos por meio à distância, né, EAD, como reconhecimento do ambiente virtual como espaço de aprendizagem, eles serão restritos ao segundo segmento do ensino fundamental e ao ensino médio, tá, com as seguintes características. Então, somente o Fundamental 2 e o ensino médio que tem direito aí ao curso à distância. Na EJA, tá? Inciso 1º, a duração mínima dos cursos de EJA desenvolvidos por meio EAD será de 1.600 horas para o fundamental e 1.200 horas para o ensino médio. Inciso 2, a idade mínima, né? De novo aqui, pessoal, a EJA, a distância vai ser a mesma coisa, 15 anos para o fundamental e 18 para o médio. Terceiro, cabe à União, em regime de cooperação com sistemas de ensino, estabelecimento padronizado e normas de procedimento para os processos de autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento de cursos, a distância de credenciamento das instituições, garantindo sempre padrão de qualidade. Então, o terceiro inciso, ele fala, cabe à União, pessoal, em regime de colaboração com sistemas de ensino, garantir aí a criação, o reconhecimento, tá, desses sistemas de ensino à distância, para que aí possa ser garantida uma educação de qualidade também, tá? Quarto, os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos à distância e educação básica no âmbito da unidade federada deve ficar ao encargo dos sistemas de ensino. Tá? Então, credenciar instituições para oferta de cursos à distância cabe aí aos sistemas de ensino, seja estadual, municipal, federal, tá bom? Cada sistema de ensino vai ser responsável. Tá? Inciso 5. Pessoal, o inciso 5 ele fala o seguinte: para oferta de cursos de EJA à distância fora da unidade de federação em que estiver sediada, a instituição deverá obter credenciamento dos conselhos nacionais, dos conselhos de educação das unidades de federação onde irá atuar. Então, assim, pessoal, por exemplo, você vai fazer um curso de EJA que fica em outro estado, né, o polo dele, ele precisa ter, gente, do credenciamento do sistema de ensino daquela região ali onde você está. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, em Guarulhos, aí eu vou fazer um curso à distância que está lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Eles têm que ter o credenciamento do sistema de ensino aqui de São Paulo, tá?
porque está fora do polo. Se no caso de ser um curso à distância no exterior, a mesma coisa, tá? Aí no caso entra essa questão aqui da federação, tá? Tem que estar credenciado aí pelo Conselho de Educação do Brasil, né? Na Conselho Nacional de Educação, para poder reconhecer esse curso, tá bom? Inciso 6º, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, a educação à distância ela deve ser desenvolvida em comunidade de aprendizagem em rede, com aplicação, entre outras, das tecnologias de informação e comunicação, na busca inteligente e na interatividade virtual, com garantia de ambiente presencial escolar devidamente organizado para as práticas relativas à formação profissional, avaliação, gestão coletiva de trabalho, conjugando as diversas políticas setoriais de governo. Então, pessoal, tanto no Fundamental 2 quanto no médio, em relação à educação EAD, a educação EAD, ela tem que ser, a educação à distância, ela tem que ser desenvolvida numa comunidade de aprendizagem em rede. Então, tem que ter aulas virtuais, onde você tenha contato com seus colegas, com o professor ali, como se fosse uma sala de aula mesmo, que nem essas lives que a gente está fazendo agora na época da pandemia, né, de reuniões, palestras, a mesma coisa. Então, assim, tem que ter esse ambiente virtual. E também, pessoal, tem que ter a garantia ali do ambiente presencial, uma vez por semana, uma vez por mês, quinzena, as avaliações também, né, tem que ter esse ambiente presencial para quê? Para que haja realmente essa interação. A menos no caso quando a gente fala, né? A escola, o polo fica lá em outro estado. Aí realmente não é possível, mas é interessante que você monte uma turma na sua cidade, que o curso monte uma turma em determinada cidade, para que você e a turma dessa cidade possam também estar interagindo aí de forma presencial. Inciso 7º, a interatividade pedagógica, ela será desenvolvida por professores licenciados na disciplina ou atividade, garantindo relação adequada de professores por número de estudantes, tá? Então, para fazer essa interatividade pedagógica aí pelo computador, pessoal, tem que ter um professor credenciado ali, tutoriando a turma, tá? Um professor, licenciado. Tem que ter um professor licenciado para estar tutoriando a turma, tá? Não pode ter um professor ali do tipo, educação notória, né, pessoal? Reconhecimento notório ali, né? O cara, porque eu sei um pouquinho da educação, então eu vou fazer a live. Não, tem que ter ali o professor tutoriando que seja formado, tá? Naquela disciplina ou naquela atividade em comum ali. Inciso 8º, aos estudantes serão fornecidos livros didáticos e de literatura, além de oportunidades de consulta nas bibliotecas dos polos de apoio pedagógico organizados para tal fim. Tá? Então, para eles, os estudantes têm que ser fornecidos ali livros, apostilas, né, didáticos, para que eles possam também estar estudando de uma forma, né, tradicional também, de certa forma ali. Não simplesmente buscando coisa nos sites de busca também de uma forma informal. Tá? Tem que ter ali os apostilas do determinado curso. Inciso 9º, a infraestrutura tecnológica como polo de apoio pedagógico às atividades escolares que garanta acesso dos estudantes à biblioteca, rádio, televisão, internet, aberta às possibilidades da chamada convergência digital. Tá? Então, para você dar o curso à distância, né, você tem que dar essa infraestrutura aí tecnológica, tá? Então não só fazer, por exemplo, a aulinha de vídeo, eu vou enviar o vídeo, você assiste e faz a aula. Não, pessoal. Tipo um DVD, né, com a videoaulas ali. Não, pessoal. Também tem que ter esse apoio pedagógico aí às atividades escolares, tá? Para garantir aí o acesso deles a bibliotecas virtuais ou físicas, tá? Rádio, televisão, internet. 10º, haja reconhecimento e aceitação de transferências entre os cursos da EJA presencial e os desenvolvidos com mediação EAD. Então, assim, pessoal, tem que haver o reconhecimento tanto do curso da EJA presencial quanto do curso da EJA EAD. Tá? Você não pode fazer um EAD, isso acontecia muito antigamente, que eu ia fazer, por exemplo, o curso de pedagogia, colocava pedagogia, ensino à distância. Pô, você classificava o cara como incompetente. Aí muitas escolas falavam, não vou pegar esse professor porque ele fez pedagogia à distância, então ele não é um bom profissional. Então não pode acontecer isso aí, tá? O reconhecimento ele tem que ser igual, seja de forma presencial, seja da forma pela EJA. Inciso 11º, pessoal, será estabelecido pelos sistemas de ensino processo de avaliação de EJA desenvolvida por meio da educação à distância, no qual, primeiro, a avaliação da aprendizagem dos estudantes ela seja contínua, processual e abrangente, ou seja, pessoal, é aquela coisa do construtivismo, né? Você está dando uma aula à distância, você tem que estar tutoriando o aluno, ver onde ele tem dúvida, perguntar para ele, questionar, através dos exercícios, você ter aquela como que fala?
devolutiva do aluno, né? Você vê realmente se ele está aprendendo, observar os exercícios, pedir uma redação para ele, pedir um relatório, para ver o que ele está aprendendo, onde ele tem dificuldade. Então essa avaliação tem que ser processual também. E abrangente, né, pessoal? Com autoavaliação e avaliação em grupos sempre presenciais. Então, quando você vai fazer uma avaliação escrita ali do aluno, aquela avaliação final, tem que ser uma coisa presencial, tá? Para você realmente ver ali que o aluno não está colando, tal. Senão não tem como você garantir também um ensino de qualidade, tá? Haja avaliação periódica das instituições escolares com exercício da gestão democrática e garantia do efetivo controle social dos seus desempenhos, tá? Então precisa aí, pessoal, também ter avaliação periódica das instituições, ver se a instituição ela tá dando todo o suporte ali que o aluno precisa, tá auxiliando ele, bem como a gestão democrática, que não impõe as coisas ao aluno, mas conversa junto com os professores, com o aluno ali, a melhor forma de se trabalhar com eles também, tá? Seja desenvolvida avaliação rigorosa para oferta de cursos, descredenciando práticas mercantilistas e instituições que não zelem pela qualidade do ensino. É o que, pessoal? Instituições aí que às vezes cobram muito caro, ou às vezes o cara só está preocupado com a mensalidade do aluno, não está preocupado com a aprendizagem, não zela se o aluno está aprendendo ou não, tá? Então precisa realmente ter uma avaliação rigorosa aí para essas ofertas de curso e ver aí realmente quem está comprometido com a educação do jovem ou quem somente está montando uma escola EAD para ganhar dinheiro. Tá? Inciso 11, pessoal. Inciso 12. Inciso 12. Os cursos de EJA desenvolvidos à distância, autorizados antes da vigência desta resolução, eles terão um prazo de 1 ano, a partir da data desta publicação, para se adequar aos PPPs, né, o Projeto Político Pedagógico, às presentes normas. Então, quem era ensino à distância, que já trabalhava antes dessa lei aqui, eles tiveram aí, no caso, 1 ano, tá? Então, até 2011 para se adequar a essa lei, tá bom? Eles não iam ficar de fora, não, tá? E vamos aí pro artigo 10. Olha, eu tô olhando pra tela, já falei pra vocês, né? Tem que olhar pra cá. Pessoal, tá com 27 minutos. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, dá pra terminar. Então vamos lá, pessoal. Vou dar uma corrida aqui pra dar tempo da gente terminar, tá bom? Eu vou ler aqui, eu vou dar uma pausa, faço a leitura e depois eu explico rapidinho pra dar tempo, tá? Vamos lá, pessoal. O artigo 10, ele fala que o Sistema Nacional Público de Formação dos Professores, ele tem que estabelecer políticas de cursos, políticas específicas para a formação inicial e permanente dos professores que atuam na EJA e também para que atuam no ensino regular com adolescentes que já estão com idade extrapolada, ou seja, adolescentes que já deveriam estar aí em séries mais avançadas. Então precisa garantir aí esse curso de formação inicial e continuada para esses professores também, que atuam na EJA e também no ensino fundamental aí na rede regular, que atuam com jovens aí com idades que extrapolam. O meu vídeo sobre a questão da EJA lá que eu falei para vocês é muito importante porque ele vai mostrar qual a necessidade desse tipo de formação diferenciada para os professores também, tá bom? O artigo 11, pessoal, ele fala sobre o aproveitamento prévio dos alunos antes de entrar na EJA, tá? Os conhecimentos realizados ali no ensino regular, também em algum outro tipo de curso, eles também têm que ser aproveitados na EJA, tá? Eles têm que ser reconhecidos aí e transformados em horas, atividades a serem incorporados no currículo do aluno, tá bom? Então, as experiências do aluno antes de ele entrar na EJA têm que ser consideradas também, tá bom? Deixa eu ver aqui o artigo 12. Eu tô correndo, pessoal, porque o celular ele só grava 30 minutos. Quando dá 31, 32 minutos, ele corta o vídeo em 2. Aí me atrapalha bastante, por isso que eu tô correndo. Eu tenho 1 minutinho. Educação de jovens e adultos e o ensino regular sequencial para os adolescentes com defasagem de idade séria deve estar inserido na concepção da escola unitária e politécnica, garantindo a integração dessas facetas educacionais em todo o percurso escolar, com ampliação de experiências, tá? Com o programa ProEJA, ProJovem. Bom, aqui, pessoal, uma coisa um pouquinho mais técnica, tá falando sobre a educação de jovens e adultos e o ensino regular, que eles têm que estar, para adolescentes aí com defasagem, né, que eles têm que estar inseridos aí em algumas regrinhas e algumas leis, tá bom? E o artigo 13 fala que esta resolução ela entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada disposições aí em contrário a esta resolução, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui com essa aula. Tá? Vamos ver aí a próxima temática na próxima aula, tá bom? Mas eu vou deixar no link da descrição a aula sobre a EJA, que é muito importante para vocês também, tá bom? Bons estudos. Desculpa a aula muito editada, mas é que é coisa muito técnica, pessoal. Às vezes eu tenho que ler em off aqui, senão fica muito demorado, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.